Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga, Supermercado. Mês e guarda de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. CY1245 Rádio Mix FM. 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 10 horas e 31 minutos. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. O seu ritmo certo é aqui, acompanhando a nossa programação no Show da Manhã na Rádio Mix. E olha, nós estamos ao vivo pelo Instagram. Você que quiser nos acompanhar, basta acessar o perfil Wellington Pires BM e você vai poder também assistir a nossa programação. Olha, agora é aquele momento de trazer para você as principais notícias, né, os principais informes do dia. Mas antes, a gente vai para a previsão do tempo. Muito bom dia também para a Nanda, que está nos acompanhando aqui, Fernanda de Souza, muito bom dia, obrigado. Nesse momento, os termômetros registram 22 graus, tempo parcialmente nublado. As máximas devem chegar a 29 graus centígrados, variando aí entre 27 a 29. O inverno começando um pouco quente, né? As mínimas entre 12 a 14 graus centígrados, tá? Vamos ver quanto à chuva. A Elza, quando ligou para cá, falou que tá precisando de uma chuvinha para dar uma aliviada aí nesse tempo seco, né? Mas, Elza, ó, tem boas projeções não, tá? A probabilidade de chuva... A maior probabilidade para hoje é de apenas 7%, e isso lá pelas 11 da noite. Então, é muito provável que não ocorra nenhuma precipitação no dia de hoje, tá? Na terça-feira, essa probabilidade vai para 24%. Os termômetros registram um aumento na temperatura mínima, que vai chegar a 17 graus. Já a máxima cai para 28 graus. Na quarta-feira, Elza, é que pode ser que venha uma chuvinha, porque as probabilidades estão na casa dos 87%, tá? Agora, é o que eu sempre digo, né? Depende de que vento vai soprar, de como, da força, né? Depende de tudo isso. E os termômetros registram queda. A mínima deve ficar em 15 graus, enquanto a máxima vai a 20. Na quinta-feira, 54% de probabilidade de chuva, com os termômetros registrando a mínima de 15 graus e a máxima caindo para 18. Na sexta-feira, apenas 31% de chance de chover, os termômetros ficam entre 15 e 23 graus. Para fechar a semana, 24% a probabilidade de chuva, os termômetros registram um leve aumento de temperatura, variando de 16 a 26 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 72%, o que não é ruim, tá? É uma boa umidade. Em relação ao vento, a gente tem aí uma leve brisa. As rajadas de vento estão estimadas em 7 km por hora, tá? E
a emissão, o índice de emissão dos raios ultravioletas está classificado como moderado no nível 4, daquela escala que vai até 11. Protetor solar sempre recomendado. Solta a vinheta, Davi. Acerte com a gente. 10 horas e 36 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E o Terra Brasil Notícias traz a seguinte manchete: urgente, Jacques Wagner busca ajustar discurso antes de deixar a liderança do governo. Dias após ser alvo de uma operação da Polícia Federal no âmbito do caso Master, Jacques Wagner, do PT da Bahia, tenta ajustar a narrativa para possivelmente deixar o posto de líder do governo Lula no Senado. Segundo aliados de Wagner, o objetivo é ajustar o discurso para que a eventual saída do senador da liderança do governo não seja vinculada apenas ao contexto da operação da PF no caso Master. Em outras palavras, Wagner não quer que sua saída da liderança do governo seja vista apenas como uma, abre aspas, punição, fecha aspas, por ter sido alvo da Polícia Federal em um inquérito no qual o parlamentar sequer é réu. Um aliado do líder de Lula disse que Jacques não é apegado ao cargo. O ponto é o gesto. Ninguém pode pré-julgar. Ele tem direito à presunção de inocência, disse. No mesmo dia em que foi alvo da Polícia Federal, Wagner rejeitou deixar a liderança do governo. Segundo ele, o presidente Lula não fez qualquer pedido nesse sentido. No Palácio do Planalto, contudo, ministros e assessores esperam que Wagner tome a iniciativa e peça para deixar o posto de líder do governo para não contaminar a campanha de reeleição de Lula. De fato, é o mínimo, né, que se espera dele. O mínimo é que ele realmente deixe a liderança do governo, né? Isso traz uma falta de credibilidade tremenda para o governo, porque como que um líder de governo, alvo de uma ação da Polícia Federal, ele vai ter moral para conduzir votações, para conduzir articulação de pauta perante os seus pares no Senado Federal, se ele passa, né, a ser alvo da Polícia Federal, se ele está no meio, no centro das investigações que envolve esse caso. Não é o único, mas também, né, nessa situação do caso Master. Não é o único porque o Davi Alcolumbre teve aí remessas na casa do... remessas na casa de 154 milhões de reais para contas dele no exterior, que teria sido feita pelo Vorcar. O Hugo Mota, que é deputado, teve viagens de luxo custeadas integralmente pelo Vorcar, né? O Ciro Nogueira, outro senador, também foi alvo aí recentemente, né? Fora todos os outros, de alguma forma citados e envolvidos aí. Você tem o Dias Toffoli com a história do resort, você tem aí o Alexandre de Moraes, a esposa dele, com um contrato de 129 milhões com o banco, né? Então é muito complicado. Agora, a situação do Jacques Wagner, o que a gente tem lido na imprensa aí é que o Jacques Wagner disse que se manteria na liderança, que ele não quer sair. Mas outros nomes do próprio PT têm articulado nos bastidores para que ele tome essa decisão de deixar a liderança para não trazer desgaste para o governo, né? Porque é difícil
a situação do Jacques Wagner, para poder explicar, é complicado, né? Nós falamos semana passada, a Polícia Federal apreendeu 49 mil dólares dentro do quarto do hotel onde ele fica. Ele deu uma justificativa que até o deputado Glauber Braga, que é do PSOL daqui do Rio de Janeiro, foi para as redes sociais e criticou duramente a justificativa dele, e que vai ao encontro daquilo que eu falei aqui, né? O Senado Federal não paga diária em espécie. A diária de senador, de servidor do Senado, ela é via transferência bancária, né? O que justifica um senador que vai fazer viagem, mas eu vou fazer viagem? Eu falei para vocês aqui, você só pode sair com 10 mil reais em espécie. Sair do país só é permitido sair com o máximo de 10 mil reais em espécie. O Jacques Wagner está com 49 mil dólares. A gente está falando aí de mais de 150 mil reais, né? Então, como é que ele ia sair com esses 150 mil reais? Para você sair com 10 mil, com mais de 10 mil reais, você tem que declarar esse dinheiro para a Receita. Tem que ter recolhido imposto desse dinheiro. Ele tem que estar justificado. Então, foi uma situação bem complicada essa questão aí do Jacques Wagner, né? É uma questão bem complicada de se explicar. Aí tem os shows da Taylor Swift, mais de 63 mil reais pagos pelo Vorcaro para a família dele e assistir ao show. Teve os relógios, parece que foram 13 relógios de luxo apreendidos na casa do senador. Na casa não, acho que foi lá no quarto do hotel também, né? Muita coisa, assim, é bem complicado, uma situação bem complicada. A gente segue aí com a Hora do Brasil. 10 horas e 43 minutos. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. É isso aí. Seguindo com as informações de hoje, no noticiário internacional nós temos aí dois casos de repercussão. O primeiro deles é a matéria trazida pela Jovem Pan, que tem a seguinte manchete: impopularidade e pressão partidária. Entenda os motivos da renúncia de Starmer. O primeiro-ministro britânico deixa o cargo após menos de 2 anos de mandato, em meio à estagnação econômica e divisões internas no Partido Trabalhista. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou sua renúncia ao cargo nesta segunda-feira, dia 22. A decisão ocorre após menos de 2 anos de mandato, motivada por altos índices de impopularidade, estagnação da economia britânica e pressões de alas internas do Partido Trabalhista. Starmer permanecerá na chefia do governo até setembro, quando o partido realizará seu congresso para definir o novo líder. O atual prefeito de Manchester, Andy Burnham, é apontado como favorito para a sucessão. A saída de Starmer foi impulsionada por fatores econômicos, como o aumento do custo de vida, que o colocaram entre os premiers com menor aprovação em décadas. No âmbito político, o líder enfrentou oposição da ala esquerda de seu partido, que discordou de medidas sociais e do endurecimento das políticas migratórias. O governo também foi afetado por crises institucionais. Entre os episódios citados como desgaste para
a gestão estão a demissão da número 2 do partido, Angela Rainer, em 2025, e a nomeação de Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, contestada devido a vínculos com o criminoso Jeffrey Epstein. Keimer Steimer assumiu o governo em julho de 24, encerrando um ciclo de 14 anos de gestões do Partido Conservador. Advogado e ex-diretor de promotoria pública, ele liderava o Partido Trabalhista desde 2020, quando substituiu Jeremy Corbyn com a proposta de levar a legenda para posições políticas de centro. Aqui, gente, é assim, para a gente entender bem toda essa situação, isso aqui não é uma renúncia do modo como ocorreria na legislação brasileira, tá? É renúncia porque o mandatário está deixando o cargo, né? Como foi falado na matéria, o Partido Conservador, que é um partido de direita lá na Inglaterra. E esse partido estava há 14 anos na gestão do país. Portanto, os últimos primeiros-ministros aí, eles eram do Partido Conservador. Após esse longo período, entrou o Partido Trabalhista, que é um partido de esquerda, né? E o Partido Trabalhista, sob a liderança do Steimer, ele tinha um propósito. Ele queria caminhar mais com posições assim de centro, uma política de centro, né? Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, mas pegar ali iniciativas e objetivos positivos de cada um dos espectros políticos e traçar um caminho de convergência, né? Um caminho de centro. Mas isso não foi muito bem recebido pelos membros do Partido Trabalhista. E aí o problema dele começou dentro da própria casa, né? Porque aí iniciou-se uma série de, vamos dizer assim, de ofensivas políticas dentro do partido contra o premier, né? Lá na Inglaterra a coisa não funciona como aqui no Brasil. Aqui no Brasil a chefia de Estado e a chefia de governo, ela é feita, liderada pelo mesmo órgão, né? Qual é o órgão? A Presidência da República. E quem ocupa esse órgão é o Presidente da República. Então hoje o presidente Lula, ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. O que significa isso? Ele é chefe de Estado porque nas negociações internacionais, nos tratados, nas viagens, nas decisões sobre a política internacional, quem detém o comando sobre isso é o presidente da República. E ele é chefe de governo, né? Ainda falando aqui sobre a realidade brasileira, ele é chefe de governo porque quem conduz a administração pública federal, quem faz a gestão do orçamento, o controle, quem direciona recursos, é também o presidente da República. Lá na Inglaterra, não. Na Inglaterra, a chefia do Estado, ela é feita pelo, hoje, rei do Reino Unido, que é o Charles III. Então o rei Charles faz a chefia do Estado, né? É uma chefia muito mais simbólica, né? Porque qualquer coisa tem que passar, ainda assim tem que passar pelo Congresso britânico. Mas
de forma simbólica e oficial, a chefia do Estado da Inglaterra, ela é feita pelo rei, né? E a chefia do governo é feita pelo primeiro-ministro. Mandar um bom dia aqui para o Ulisses, está dizendo ali bom dia a todos. A Marluz também desejando um bom dia. Muito obrigado a vocês pela participação. Então, gente, lá na Inglaterra existe uma forma diferente das coisas serem conduzidas, né? Lá, como é que funciona? Eles vão para as eleições, eles têm as eleições parlamentares, as eleições legislativas. E aí o partido que consegue eleger a maioria de votos, aliás, que consegue eleger a maioria de, vamos dizer assim, deputados, esse partido, ele, detendo a maioria, ele vai indicar o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, ele é o líder do partido. Então, quem tiver na liderança daquele partido vai se tornar o primeiro-ministro. Agora, quando nas eleições um partido alcança a maioria, ele tem que fazer uma coalizão. E aí, como é que é essa coalizão? Aquele partido ali que pelo menos tenha conseguido um maior número de votos, ele tem que se juntar com outro partido ali para eles alcançarem a maioria absoluta, né? O famoso 50% mais um. Eles têm que alcançar essa maioria absoluta para que possa indicar o líder, o primeiro-ministro, né? E aí eles formam uma coalizão. Lá na Inglaterra tem mais alguns outros partidos, né? Agora, ao longo de décadas aí, os partidos que comandam costuma variar sempre entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, né? Mas nesse retorno à gestão do Partido Trabalhista, né? E por que eles voltaram? Após 14 anos eles tiveram uma margem grande de votos. Me parece que eles não alcançaram a maioria absoluta, mas aí eles não alcançaram a maioria absoluta, mas eles tiveram a maior parte dos votos. Aí eles fizeram uma coalizão com outro partido e aí sim eles alcançaram essa maioria absoluta para poder liderar o Congresso, né? E aí, após esses 14 anos, o Partido Trabalhista retorna, portanto, ao poder. E o líder do partido nesse momento era o Steiner. Porém, com menos de 2 anos de mandato, o que, assim, historicamente, é um dos menores períodos aí em que um líder de partido fica no cargo como primeiro-ministro. Porque, historicamente, os líderes partidários, eles ficam... Lá no caso do Reino Unido, eles ficam ali em torno de 4, 5, 10 anos, né? Então foi um tempo bem curto, né? Na gestão do atual primeiro-ministro. Ficou aí um mandato curto, né? E aí, e isso, gente, porque lá eles não têm, os primeiros ministros britânicos, eles não têm um tempo de mandato fixo. Aqui no Brasil, né, o presidente pode ficar 4 anos e, se for reeleito, mais 4, né? Então alcança no máximo 8 anos. O período de permanência no cargo, lá no caso da Inglaterra, vai variar de acordo com a duração do parlamento, tá? No máximo 5 anos, e a capacidade do líder de manter a maioria e a confiança do partido e dos demais parlamentares, né? Porque aí eles fazem ali vão fazer uma nova eleição. Aí, se aquele líder ele conduziu bem
o partido e também tenha conduzido bem oh meu Deus, fugiu aqui a palavra. Conduzido as políticas públicas também, o que ocorre? Ele acaba podendo ficar aí um tempo maior, tá? Já houve na Inglaterra mesmo um primeiro-ministro que ele ficou quase 21 anos, né? É muito tempo, na verdade, mas isso foi bem lá atrás, né? Mas você tem aí na história mais recente, o Tony Blair ficou 10 anos, né? A Margaret Thatcher, ela ficou mais de 11 anos no cargo. Ela era do Partido Conservador. O Tony Blair, que ficou 10 anos, era do Partido Trabalhista. Houve também o Visconde Palmerston, que ele era liberal, ele ficou 9 anos, né? A Margaret Thatcher, ela ficou de 79 a 90. O Tony Blair, que foi mais recente, ficou de 97 a 2007, tá? Esses aí, citei aqui alguns mais recentes, né? Então, vamos ver quer ver um outro aqui, ó. O David Cameron ficou 6 anos e 63 dias. O mandato dele foi de 2010 a 2016, né, nas histórias mais recentes. O outro aqui, conservador também, o Boris Johnson, ele ficou 3 anos e 44 dias, ficou de 2019 a 2022, tá? A Theresa May ficou 3 anos, ela também do Partido Conservador, ela ficou de 16 até 19, né? Do Partido Trabalhista, o Gordon Brown ficou quase 3 anos, de 2007 a 2010, né? E o Stemmer ficou 1 ano 352 dias, de 2024 até agora, esse ano, portanto, né? Então, deixa eu ver um outro aqui, ó. O Hastings, ele ficou 1 ano 254 dias, do Partido Conservador, que inclusive foi no período que eles foram derrotados nas eleições, que foi em 2024, encerrando aí um ciclo de 14 anos do Partido Conservador. E agora o atual primeiro-ministro assume, ele era líder do Partido Trabalhista desde 2020. Em 2024, com a vitória do partido, ele assumiu o cargo de premier da Inglaterra, mas algumas decisões de governo acabaram fazendo com que ele perdesse, né, a popularidade. A economia do país estagnada, muitas divisões internas por conta mesmo dessa decisão, ele querendo conduzir o partido para posições mais centristas, e a ala de esquerda do partido não gostou disso, e aí houve uma ruptura interna, e essa ruptura fez com que ele começasse a ter uma série de problemas, tá? Isso começou o ano passado. Ele, na verdade, ele teve 1 ano aí de governo e logo depois começou a ter problema. E esses problemas foram só se agravando. O partido já, desde o ano passado, vem pressionando pela saída dele, agora a coisa ficou insustentável, né? E aí ele resolve renunciar justamente para quê? Para que o partido tenha a oportunidade de fazer ali a indicação de um novo líder e tentar recuperar
a popularidade. Porque o que acontece? Se lá, segundo as regras deles lá, né, se a coisa começar a não fluir bem, tem que ser convocada novas eleições. Então, lá na Inglaterra, o regime da Inglaterra, ele permite essa convocação de eleição a qualquer tempo. Só que convocar uma nova eleição, isso pode representar o quê? Pode representar a perda do número de cadeiras daquele partido. Então, por exemplo, o Partido Trabalhista, que hoje tem não tem a maioria absoluta, mas tem o maior número de cadeiras no parlamento britânico. Se convoca uma nova eleição e eles perdem esse maior número, e vamos supor que o Partido Conservador ganhe um número maior de parlamentares, o que acontece? Eles não vão poder mais indicar o primeiro-ministro. E aí o outro partido é que passa a indicar. Então, a política lá permite esse ajuste. Nesse ajuste, o primeiro-ministro ele renuncia para dar a oportunidade de que o outro líder assumindo o cargo de primeiro-ministro, e esse outro líder ali, ele às vezes vai conseguir ter resultados melhores para a economia do país e também ter resultados melhores dentro do seu próprio partido. E aí pode ser que isso alcance uma reversão da situação partidária, né? Da situação partidária em relação ao comando do país propriamente, né? Recupera a popularidade do partido e tal. E por quê? Porque lá pode ter eleição a qualquer momento, mas a cada 5 anos é obrigatório ter. Então, se o partido ficar, né, for se mantendo aí no poder até a próxima eleição, mas não agradar a população, eles podem vir a perder o seu número de cadeiras, né? Esse, gente, é o sistema parlamentarista, tá? É o sistema que talvez faria com que o Brasil desse certo enquanto nação, porque a forma como está constituída a nossa política, ela exige uma política de coalizão, né? O que é isso? São muitos partidos, né? Tem as cláusulas de barreira e tal, para tentar fortalecer, né, a representação partidária, mas ainda assim temos muitos partidos no Congresso, né? Aí o partido, a depender do número que ele possui lá de representantes, o número mínimo. No Senado, por exemplo, o partido que tem 3 senadores já pode ter uma liderança. Uma liderança não é só um cargo. Essa liderança, ela ganha uma estrutura, ela ganha um gabinete específico, ela ganha funcionários, ela ganha um orçamento diferente, né? O líder partidário, ele vai para a reunião de líder, e aí na reunião de líder ele vai influenciar a decisão das pautas ali que serão traçadas, né? Ele tem toda uma função muito expressiva. Aí você pega lá partidos que tem, né, vamos pegar aí hoje o PL, que é o maior partido na Câmara e também no Senado. O PL, quer ver? Eu de cabeça não vou lembrar, mas ó, o número de senadores do PL, que é o maior partido. O PL hoje tem 15 senadores. É a maior bancada do Senado Federal. 15 senadores. Eles têm um líder. O PSDB tem 3 senadores. Eles têm um líder. Então, olha a desproporcionalidade, né? Enquanto a maior bancada
é representada, tem um líder representando, no caso, os 14, né, porque é o líder mais os 14. A outra bancada tem um líder representando 2. É desproporcional, não é? E ambos têm uma sala exclusiva de liderança, ambos têm a sua quantidade de assessores da liderança, tem o seu orçamento, sentam à mesa para definir as pautas, né? E por aí vai. Então, o Brasil, ele é governado por uma aliança de coalizão. Né? O presidente da República, ele não tem a maioria dos votos. Então, aí quando fala assim, né? Ah, mas aí tem que conversar com o Centrão, o presidente tem que sentar com o Centrão e conversar. Tem mesmo. Tem mesmo. Não tem como fugir do Centrão. Você sabe por que não tem como fugir? Porque o Centrão, reunindo os parlamentares do Centrão, né, os partidos que compõem ali o Centrão, reunindo aqueles partidos, eles têm a maioria de votos no Congresso, eles são mais de 200 votos. E eles não entraram lá por indicação, não, eles tiveram voto popular. Foi a democracia do voto que os colocaram lá. Então, quem for presidente da República, se não eleger a maioria absoluta lá, se não eleger 2/3 do Senado, só 2/3 do Senado e da Câmara, só do partido dele, ele tem que sentar com o Centrão. Não adianta. É da democracia. É assim que funciona. Por isso que talvez para o Brasil o que daria certo seria mesmo o regime parlamentarista, né? Sonhar não custa nada. Rádio Mix FM, apoio cultural. Bar do Chiquinho Padeiro no Morro do Zé Abel. Cerveja, refrigerante, leite e pão todos os dias. E muito mais para você. Sob direção de Chiquinho Padeiro de Luiza. Bar do Chiquinho Padeiro, Rua Vereador José Abel, número 530. Bar do Chiquinho Padeiro. Retifica Volta Redonda. Usinagem em geral de motores. Enchimento de casquilho. A saúde do seu motor tem nome. Retifica Volta Redonda. Via Sérgio Braga 541. Telefone 999487672. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Carta Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Carta Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Carta Preta Odontologia. Em Volta Redonda, na Cecisa 1, sala 309. Em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401. ZYU 245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 11h09. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. É isso aí, seguindo com as informações de hoje, falando ainda sobre governos internacionais, a coisa anda quente lá na Colômbia. É isso mesmo. Espriedja vence candidato de Petro e direita leva a eleição na Colômbia. Agora, que diferença apertada. Diferença entre Abelardo de lá, Espriedja, e Ivan Cepeda é pouco mais de 250 mil votos. Isso em apuração preliminar. Contagem definitiva começa hoje. Até o momento, no caso, até às 23 horas de ontem, 99,99% das urnas na Colômbia já estavam apuradas. E Abelardo, que faz parte do Defensores de la Pátria, partido de direita colombiana,
ele tinha 49,66% dos votos. E Ivan Cepeda, que faz parte do Pacto Histórico, partido de esquerda, tinha 48,70% dos votos, né? Que diferença mínima. País divididíssimo. Não foi, né? Quase foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil em 2022, né? No Brasil a diferença foi ali de 1 milhão, 2 milhões de votos, uma coisa assim. A diferença ficou em 1%, 1 ponto qualquer coisa ali de distinção. Então, o Abelardo, candidato de direita, ele foi vencedor das eleições presidenciais colombianas. Isso é o que aponta a apuração preliminar, que ocorreu no domingo. Ele venceu o candidato do governo, que é do Pacto Histórico de esquerda, aliado do atual presidente, que é o Gustavo Petro. O Gustavo Petro é da Colômbia Humana, que também é partido de esquerda. Com 99,99% das urnas apuradas preliminarmente, Espriella tem 49,66% contra 48,70% de Cepeda, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral colombiano. O Espriella, ele teria alcançado 26.095.055 votos, tá? Enquanto, aliás, desculpe, tá? Não é isso. Na verdade, 26.095.055 votos é o total de votos válidos. Foram pessoas que votaram efetivamente em um dos dois candidatos. Votos brancos e nulos, eles registraram mais de 647 mil, e pessoas que não marcaram, mais de 29 mil pessoas, tá? Então, o Gustavo Petro, que é o atual presidente da Colômbia, disse no domingo que todos devem esperar a contagem final das comissões eleitorais, que começa hoje, segunda-feira, e ele disse que, abre aspas, ainda é impossível saber quem é o presidente e há muitas irregularidades, fecha aspas, declarou. As urnas na Colômbia fecharam às 18 horas no horário de Brasília, e a apuração preliminar dos votos começou imediatamente para determinar o próximo presidente do país. A contagem é determinada por lei, a fim de assegurar resultados confiáveis depois da recontagem. Espriella ficou à frente no primeiro turno, realizado em 31 de maio. Derrotou Cepeda por uma diferença de quase 3 pontos percentuais. A vantagem foi de 673 mil votos em um universo de mais de 41 milhões de eleitores aptos. Recontagem oficial. A Colômbia realizará agora um processo de recontagem oficial dos votos, chamado de escrutínio. Por lei, ele começa no dia seguinte à eleição. O Registro Nacional leva as cédulas e os formulários da eleição para comissões de escrutínio compostas por juízes, tabeliães e outros funcionários. São responsáveis por revisar o trabalho realizado pelos mesários. Durante o processo, os partidos podem contestar resultados de sessões eleitorais. Os escrutinadores revisam as cédulas individualmente e validam ou invalidam resultados de cada sessão. Os dados finais podem ter diferenças em comparação com a contagem preliminar realizada no domingo. No primeiro turno, a diferença foi inferior a 0,1%. Abelardo de la Espriella Otero, nascido em Bogotá, ele é advogado, tem 47 anos, e ele tem 2 nacionalidades, uma colombiana e outra norte-americana, aliás, 3, e ainda tem cidadania italiana. Esse é o cidadão do mundo, hein? Conhecido como El Tigre
integra o Partido Defensores de la Pátria e nunca havia disputado um cargo eletivo. Seu discurso se apoia na admiração por líderes como Donald Trump nos Estados Unidos, Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em El Salvador. O candidato tem apoio público do governo norte-americano. E a matéria traz aqui as principais propostas que ele defende, como promover uma ampla reformulação da direção e dos órgãos de comando das instituições públicas para combater o tráfico de drogas, corrupção e má gestão, desmantelar milícias e estruturas paralelas de poder, reformar o sistema de licitações públicas, implementar um ajuste fiscal com redução de até 25% no tamanho do Estado e reduzir a carga tributária, diminuir os custos de energia e simplificar regras para o setor produtivo. Bom, falamos de eleição lá fora e agora é a hora de falar de eleição aqui dentro, porque no Brasil também houve eleição ontem. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. Arthur Henrique é mais votado para governador em eleição subjúdice em Roraima. O ex-prefeito de Boa Vista recebeu a maioria dos votos na eleição suplementar realizada no domingo, dia 21, ontem, para o governo de Roraima. A candidatura dele ainda aguarda análise de recursos no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Em Roraima, gente, houve uma nova eleição. A eleição que ocorreu, a eleição regular que ocorreu no ano de 2022, ela foi anulada pela Justiça Eleitoral, que decretou a necessidade de um novo pleito, que foi marcado para domingo, ontem. E nessa daí, o ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, ele que é do PL, recebeu o maior número de votos na eleição suplementar. Ele já foi eleito de cara no primeiro turno. A eleição foi realizada ontem, mas ele ainda não foi declarado eleito porque a candidatura está em situação subjúdice, que é uma circunstância em que o candidato aguarda julgamento da justiça, né? E a candidatura ainda não foi definida completamente, né? No caso do Arthur, ele foi barrado por não cumprir o prazo de desincompatibilização ao deixar o cargo de prefeito, mas recorreu e aguarda julgamento de recurso no TSE e no STF. Tá? Com o fim da votação e 100% das urnas apuradas, o TRE de Roraima informou que, mesmo com Arthur Henrique tendo a maioria dos votos, a proclamação definitiva sobre a vitória depende dos resultados dos recursos que foram apresentados, tá? Então vai ficar aguardando essa confirmação aí, mas é uma questão difícil, né? Se a candidatura for confirmada pela Justiça Eleitoral, Arthur, do PL, vai assumir o cargo de governador ao lado do vice-subtenente Velton, também do PL. Ele que é militar do Exército e presidente do partido em Boa Vista. Mesmo sem o resultado final, Arthur comemorou a vitória e segue confiante. Soldado Sampaio, que é do Republicanos, foi principal concorrente de Arthur nas urnas. Ele ficou em segundo lugar no número de votos. E aí o resultado foi o seguinte: o Arthur Henrique, do PL, recebeu 160.004 votos. Isso equivale, olha só, a 60,87% dos votos válidos. Para ganhar no primeiro turno, ele precisaria de 50% mais um voto. E ele, no entanto, obteve 60,87% dos votos. A diferença dele para o segundo colocado foi de 66.107 votos. O soldado Sampaio, do Republicanos, alcançou 93.897 votos, o que equivale
a 35,72%. E a candidata petista, apoiada pelo presidente Lula, é a Nelita Frank. Ela obteve apenas 8.948 votos. Isso equivale a apenas 3,40% dos votos. É um resultado massacrante, né? O primeiro colocado, praticamente 61%. O segundo, 36%. E a terceira colocada não alcançou 4% dos votos. Roraima, gente, teve as eleições suplementares porque o TSE cassou o mandato do então governador Edilson Damião, ele é do União Brasil, e determinou a realização de um novo pleito. Com a saída de Damião, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Soldado Sampaio, do Republicanos, ele assumiu o governo interinamente, ou seja, perdeu a eleição no mandato. Em nota, Sampaio disse que o resultado nas urnas representa reconhecimento ao trabalho e defendeu que a candidatura estava dentro da legalidade. Caso assuma, será o primeiro mandato de Arthur Henrique como governador. Ele foi prefeito de Boa Vista por 2 mandatos, entre 2021 e 2025. E no último, ele renunciou ao cargo em abril de 26. Renunciou para poder concorrer à eleição. A candidatura dele está sob júdice porque ele teve a candidatura indeferida pelo TRE, né? E aguarda o julgamento do recurso. Foi barrada por descumprir o prazo de desincompatibilização, regra eleitoral que exige que autoridades que pretendem disputar cargos políticos se afastem temporariamente ou em definitivo dos cargos que ocupam. Em maio, o ministro Flávio Dino determinou que o TRE refizesse o calendário da eleição suplementar e aplicasse os prazos previstos na lei de inelegibilidade, que variam de 3 a 6 meses antes do pleito. A medida atingiu diretamente a candidatura do ex-prefeito. Arthur renunciou ao cargo em 2 de abril e até este domingo terá cumprido pouco mais de 2 meses fora da prefeitura, prazo inferior ao exigido pela legislação. A PGR se manifestou contra o pedido do Partido Liberal para suspender a decisão. E no dia 15, o presidente do STF rejeitou o pedido do partido para suspender também a decisão de Dino. Ô, gente, eu vou resumir isso. Isso tudo é a bagunça que é o judiciário brasileiro. Não tem outra coisa para falar. Porque aqui a regra é a seguinte: no caso, vou pegar o caso específico para poder facilitar. O Arthur Henrique, como ele era prefeito de Boa Vista, a legislação determina que ele se afaste com 6 meses de antecedência do pleito, para poder concorrer à eleição. Mas isso para eleição regular, meu Deus. Porque a eleição regular, você sabe a data certa que ela vai ocorrer. Agora, a eleição suplementar não tem data certa. A data é definida pela justiça. Aí, a justiça vai lá e marca a data que eles querem. No caso, eles marcaram para 21 de junho. E aí eles querem que as pessoas que pretendem concorrer o prazo, que pretendem concorrer o pleito, elas cumpram prazo de desincompatibilização sem saber quando é que vai ser marcada a eleição. Porque isso aqui, eles não estão nem preocupados. Quando a justiça marca a eleição, eles estão nem preocupados se vai cumprir o prazo de 6 meses ou não. A justiça vai lá, define, ela caneta lá, marca a eleição, ó, vai ter eleição daqui a 90 dias e pronto, acabou. Aí o pleito perde a obrigação de ser um pleito igualitário, onde todos tenham as mesmas condições. Ah, mas ele era prefeito. Ué, ele era. Essa justiça marcou a eleição. Antes do prazo para eles compatibilizar, quem errou foi a justiça. Porque ou a justiça definisse o pleito para pelo menos dali a 7 meses,
para dar tempo de desincompatibilizar quem quisesse, ou a justiça permite que a pessoa concorra em qualquer circunstância. Porque senão nós estamos diante da mais absoluta expressão da insegurança jurídica. E que, na verdade, é isso mesmo que o Brasil vem vivendo nos últimos tempos. Insegurança jurídica. Você não sabe se o que você faz está de acordo com o que o judiciário quer. Porque a lei fala uma coisa, mas só o que a lei diz hoje no Brasil não vale. Porque o que vai valer é a vontade de quem está julgando. E esse caso aqui expressa exatamente isso. A começar, que eu acho que é um despautério, um desrespeito com o contribuinte, uma gastança de dinheiro público à toa. Porque esse ano já é um ano em que todos os estados vão escolher os seus governadores. Para que marcar uma eleição em junho para a pessoa assumir um cargo em julho e ficar até 31 de dezembro? Porque em outubro tem outra eleição. Isso é uma gastança de dinheiro público que é culpa da Justiça Eleitoral, que não julga nada dentro de um prazo razoável. Porque a Justiça Eleitoral cassou o mandato do atual governador. Quem era o governador lá do estado de Roraima, ele foi eleito em 2022. Em 2022, a Justiça só deu conta de analisar que ele não tinha os requisitos para ser candidato agora em 2026. Aí esse ano eles cassaram o mandato dele, esse ano marcaram a eleição suplementar, no ano que já vai ter eleição. Aí olha a gastança, o desrespeito com o dinheiro público. Você sabe por que é gastança? Porque todos os 3 partidos que concorreram ali são partidos que têm fundo eleitoral com bastante dinheiro. O PL é o maior fundo eleitoral. Aí aqui, desses que estão concorrendo, foram 3 partidos que concorreram: PL, Republicanos e PT. O PL tem o maior fundo eleitoral, o PT tem o segundo maior fundo e depois os Republicanos. Isso não na ordem do pleito nacional que eu digo, não. Estou falando lá na disputa de quem concorreu o governo de Roraima. Então, 3 partidos que têm dinheiro. O fundo eleitoral, ele é constituído com dinheiro público. Esses 3 partidos fizeram a campanha deles como? Usou o dinheiro do fundo eleitoral. Aí a Justiça Eleitoral marca as eleições, ela precisa deslocar a urna, reservar os espaços, fazer as marcações. Tem os mesários, né? Presidentes, secretários, supervisores, todo mundo lá que auxilia. Ah, mas eles não recebem nada. Não recebem, mas eles não recebem salário, dinheiro por isso. Mas eles recebem um vale lá, alimentação, porque também a pessoa já vai lá trabalhar, né? Diz que é voluntário, mas não é. A pessoa é obrigada a ir. Ela vai cumprir um serviço obrigatório, e aí não vai ter direito nem a comer. Então, a Justiça Eleitoral dá um vale lá para eles se alimentarem. É gasto de dinheiro público. Uma eleição custa caro, gente. Mobiliza servidores da Justiça Eleitoral que trabalham em regime de plantão, recebem pelo plantão, fazem hora extra, recebe a hora extra. O juiz que responde lá pelo eleitoral, ele também tem as outras atribuições dele, e aí ele precisa parar os outros julgamentos para poder dar atenção para a eleição. Ele recebe um adicional por ele estar respondendo também pelo eleitoral. E por aí vai o quanto a máquina pública é movimentada para nada. Para nada.
Primeiro, que a Justiça Eleitoral errou de ter levado esse tempo todo para poder julgar um caso de condição de candidatura lá em 2022. Não podia demorar isso tudo. Depois que demorou isso tudo, se realmente havia necessidade de caçar o atual governador, que caçasse e considerasse, né, o fato aí da eleição estar se aproximando. E isso, gente, essa bagunça toda é a mesma coisa que acontece no estado do Rio. Aí é onde nós vemos que a justiça brasileira, ela não julga conforme a lei, ela julga conforme os envolvidos. Porque lá no caso de Roraima já mandaram até fazer eleição. Agora aqui no Rio de Janeiro, a gente continua sendo governado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Quando quem deveria estar no comando do Estado deveria ser, segundo as regras constitucionais, o presidente da Assembleia Legislativa. Porque a Assembleia elegeu um novo presidente. O que estava não poderia assumir porque ele era vice-presidente, ele era interino, então ele não podia assumir o governo do Estado. No entanto, depois que a Assembleia elegeu o seu novo presidente, dada a renúncia dada a cassação do mandato do então presidente, que era o deputado Rodrigo Bacelar, a Assembleia fez uma nova eleição e elegeu o seu presidente. E a Constituição é clara. Quem deveria assumir o mandato era ele. Mas por questões políticas, o judiciário não deu o mandato a quem de direito. E aí está mantendo um juiz como governador do Estado, que nesse momento perdeu a legitimidade para estar no cargo. Ele perdeu porque a Assembleia Legislativa elegeu um novo presidente. E segundo, isso sou eu que estou falando, está escrito na Constituição, é só pegar e ler. O presidente da Assembleia deveria assumir de forma interina o governo do Estado, num prazo de, agora me fugiu, se é de 60 ou 90 dias, a Assembleia deveria convocar uma eleição indireta, onde os deputados iriam escolher o novo governador. Né? Aí já falei sobre isso, tem gente que fala, mas eu não concordo, eu acho que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Aí eu também já falei sobre isso. Gente, entre o que nós achamos que deve ser e o que está na Constituição, tem uma diferença tremenda. E o que vale, ou pelo menos o que deveria valer, é o que está escrito lá no livrinho. É o que está lá na Constituição. Só que no Brasil, hoje, não vale o que está escrito, vale o que o Supremo quer fazer. E o Supremo quis uma outra eleição lá em Roraima. Isso certamente porque eles pensaram que quem teria condição de ser eleito, no mínimo, se não fosse a candidata apoiada pelo presidente Lula, no mínimo seria o atual governador interino do Estado, que era esse soldado aí do Republicanos. Só que acabou que quem ganhou com a maioria esmagadora dos votos foi o candidato do PL. E isso, a gente sabe que o Supremo tem tomado medidas sempre contra políticos da direita. Né? E aí foi um tiro no pé. Eles não querem que a mesma coisa aconteça aqui no Rio. Por que que eles não querem? Porque aqui a conjuntura que está sendo movimentada é para garantir a eleição do Eduardo Paes. E aí o Supremo não cumpriu o que está na Constituição, que era
colocar no governo do Estado o presidente da Assembleia Legislativa. E sabe por quê? Porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje é o deputado Douglas Ruas, que é do PL. E aí o Supremo está segurando, não quer deixá-lo assumir, porque o Douglas Ruas é um ilustre desconhecido, né? Eu falando aqui, você deve estar, mas quem é essa pessoa, né? Nunca deve ter ouvido falar. Mas o Douglas Ruas, no momento em que ele foi anunciado como pré-candidato a governador do Rio pelo PL, ele saiu de mero desconhecido para 35% das intenções de voto. O Eduardo Paes está na frente. Hoje, segundo a pesquisa, é provável que o Eduardo Paes vença até no primeiro turno. Mas você imagina se o Douglas Ruas assumisse o governo do Estado, tendo a máquina na mão, né, tendo aí a possibilidade de como governador. Aí é aquilo que eu já falei, né? Quem está no mandato tem uma projeção pública maior do que os outros, né? Então eles teriam esse benefício, né, do mandato. E aí ele com 35% sendo um desconhecido, né, sendo um desconhecido, chegou a 35%, você imagina se ele senta na cadeira do governador. No mínimo, ele levava a eleição para o segundo turno. Então é nisso que a gente vai vendo a influência inconstitucional, antidemocrática e imoral que o Supremo faz na condução do que nem cabe a ele, que é a da vida política do país. Ele deveria estar dando exemplo, preservando o que fala a Constituição. Porque ao Supremo cabe aplicar a Constituição. Quem muda a Constituição deve ser, em primeiro lugar, a vontade popular, né? Porque esse mesmo livrinho fala ele que o poder manda do povo, né? Fala só. Mas, em primeiro lugar, deveria ser a vontade popular. E depois, a vontade do parlamento, que é quem vota as proposições legislativas, e a do presidente da República, que é quem também pode propor modificação legislativa. Agora, há juiz, seja da primeira instância, ou seja do tribunal, ou seja de tribunais superiores, ou mais ainda do Supremo, a eles cabem aplicar o que está na Constituição. Gostando ou não, eles devem respeitar, ou ao menos deveriam respeitar aquele livrinho. Mas estamos no Brasil. Rádio Mix FM, apoio cultural. Coco do Gás e água mineral. Água diretamente de Minas Gerais. Seu revendedor Ultra Gás. Agora, com brindes de gol, ganhou 3349-3334 998-12-9893. Direção do Coco e do Fabinho do Gás. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Cansado da dentadura? Cuide do seu sorriso. Cuide da sua saúde. Cata Preta Odontologia. Com implantes dentários e a melhor tecnologia com protocolo dentário parafusado e os melhores especialistas da região. Com o Dr. Eduardo e Andresa Cata Preta. Ligue agora e agende sua consulta. 24998370017. Reconquiste seus dentes fixos no melhor lugar. Cata Preta Odontologia. Em Volta Redonda, no CCSA 1, sala 309, em Barra Mansa, no prédio da ASEAP, sala 401.
Chegou o Liquida Shopping Telhas com ofertas imperdíveis. Pisatec Extra 53 por 53 a partir de R$18,90 metro quadrado. E olha essa, régua madeirada 20 por 20, Monte Verde por apenas R$28,90 metro quadrado. Isso mesmo, só R$28,90 metro quadrado. E tem mais, telha PVC 2,42 por 88 na porcelâmica a partir de R$99,90. É economia de verdade para sua obra. Corre pro Shopping Telhas e aproveite. Shopping Telhas. Diga onde eu compro barato. Diga Supermercados. No Supermercado Diga, o seu dinheiro compra mais. Diga Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. Padaria e mercearia Divisa, pão quentinho toda hora. Bolos, biscoitos, refrigerantes em geral. Cervejas estupidamente gelada. Padaria e mercearia Divisa 1, Rua Cordeiro, número 95, Divisa 1. Telefones 999-496490, 3337-1783. Padaria e mercearia Divisa 1, direção Vicente. ZY1245 Rádio Mix FM 87,5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. É isso aí, meu amigo ouvinte. Eu trouxe aqui para você as principais notícias de hoje. E aqui para finalizar, uma notícia interessante, também veiculada pela Jovem Pan News. A NASA enviou a Trionda para o espaço. Você sabe o que é a Trionda? A Trionda é a bola, é o nome da bola oficial da Copa do Mundo. E a NASA mandou uma bola, né, um exemplar aí dessa Trionda que está sendo utilizada nos Jogos da Copa, mandou lá para a NASA. Estudos visam compreender como a massa interna do objeto influencia a trajetória, estabilidade e rotação após chute dos atletas. A NASA enviou a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, para a Estação Espacial Internacional. Abre aspas. A bola oficial da Copa do Mundo da FIFA foi para o espaço. Estamos trabalhando para inspirar a próxima geração, mostrando como a exploração espacial inspira a inovação na ciência do esporte e na vida cotidiana, fecha aspas, destacou a NASA em uma publicação na rede social X. Em colaboração com o Laboratório Nacional da ISS em 2019, pesquisadores utilizaram o ambiente de microgravidade da estação para estudar como a massa interna de uma bola de futebol afeta seu movimento, estabilidade e rotação. As descobertas aprimoram a compreensão de como as tecnologias integradas, incluindo os sensores na bola, podem influenciar o desempenho durante a partida. A pesquisa contribuiu para os estudos utilizados no desenvolvimento e na avaliação de bolas de futebol para importantes torneios internacionais, incluindo a Copa do Mundo da FIFA. Desde 2022, a Adidas incorpora componentes eletrônicos nas bolas oficiais utilizadas nesses torneios. Os sensores registram a velocidade, a posição e o contato em tempo real para facilitar a arbitragem e a transmissão. No entanto, esses sensores também adicionam massa em pontos específicos da bola, em uma distribuição desigual e uma distribuição desigual da massa pode afetar sua trajetória no ar. Pesquisas realizadas no espaço contribuíram para melhorar a compreensão de como a massa interna, incluindo os sensores integrados, pode influenciar a estabilidade e a rotação em condições reais de jogo. Esse trabalho
se baseia em pesquisas anteriores sobre como objetos em rotação se comportam em condições de microgravidade. Engenheiros do Centro de Pesquisa AMES da NASA, no Vale do Silício, que fica na Califórnia, testaram a bola Brazuca da Adidas, desenvolvida para a Copa do Mundo da FIFA de 2014, em condições de túnel de vento no laboratório de mecânica dos fluidos. Os pesquisadores estudam o comportamento aerodinâmico, incluindo como chutes com pouco efeito, pode produzir um movimento irregular, em que a bola se desloca de forma imprevisível devido ao fluxo de ar instável pelas costuras. E por aí segue as informações da NASA, né? Agora o interessante aí eles remeteram, portanto, essa bola para o espaço, então está lá na Estação Internacional Espacial, e a partir disso eles fazem estudos técnicos com a bola no espaço. E aí eles começam a conseguir compreender melhor a trajetória da bola, e isso é justamente para quê? Para integrar novas tecnologias ao equipamento, né, esportivo, a bola, e a partir daí vai melhorando ali as condições, né, para o seu uso em torneios. Assim, tem que ter também um pouquinho de cuidado, né, porque daqui a pouco vai indo, desvirtua demais o negócio, daqui a pouco a bola vai ter ali um raio laser, que o jogador vai conseguir identificar exatamente onde pode bater e tal, vai perder. Aí, na minha opinião, for mexer demais, vai perder a essência do esporte, que é a naturalidade das ocorrências, né? O jogador, ele tem que estar treinado para saber, tem que estar fisicamente treinado, acondicionado nas técnicas, para ele saber a potência do chute dele, né? A direção que ele vai arremessar a bola com o chute. Senão, aí você começa a integrar muita tecnologia no negócio, aí perde um pouco da essência, né? Não que a depender da tecnologia seja ruim, como por exemplo, esses sensores que foram colocados aí na bola, que ajuda a verificar a velocidade. Isso traz uma estatística legal, né? Vai saber aí quem foi que deu o chute mais forte na bola, né? A quantos quilômetros por hora ela avançou, né? Então isso é interessante. O outro sensor que puseram nela lá, que a hora que a bola passa, que ela cruza integralmente a linha do gol, esse sensor registra. E aí consegue determinar se foi gol ou não. Que acaba com aquela dúvida, né? Quando o goleiro pegou, parou a bola veio, né? Uma bola quando vem aérea. Aí o goleiro estica a mãozona lá e ele consegue conter aquela bola ali no ar. Mas se ele contém a bola para além da linha do gol, foi gol. Né? Porque a regra do jogo, o que é? A bola não tem necessariamente que bater na rede para registrar o gol. Ela tem que passar a linha do gol. Se ela passa rasteirinha ou se ela passa num arremesso aéreo, é gol do mesmo jeito. E isso aí dava muita confusão, né? Aí tinha que ficar olhando lá, foi, não foi, o goleiro fala que pegou, o time disse que não foi gol, o outro quer o gol, aquela celeuma toda. No final das contas puseram esse sensor, e quando a bola cruza a linha do gol, ela precisa cruzar integralmente. Passou de forma integral a linha do gol, acabou a história. O sensor registrou, e aí pode o goleiro chorar, pode o jogador inteiro reclamar lá do outro time que o gol está registrado.
Então essas coisas são até interessantes. Agora o que não pode, que eu acho que vai afetar a naturalidade do evento, o que seria começar aquela historinha de às vezes, né, vai um sensorzinho aqui na bola, outro no pé do jogador, o jogador consegue ali projetar o tracejo da bola, alguma coisa, sei lá. Começar muito com essas coisas, aí é melhor você ir jogar no videogame mesmo, né, ao invés de ficar vendo o jogo. Mas eu espero que isso não aconteça. Gente, são 11h50. A gente vai seguir para o nosso quadro musical aqui, acompanhando as últimas músicas. Eu agradeço ao amigo Freitas Ladeira por me permitir fazer parte do elenco da Rádio Mix. Agradeço a companhia do Davi, estagiário de publicidade e propaganda, que está aqui nos auxiliando na nossa programação. A você, meu amigo ouvinte, a minha eterna gratidão pela sua companhia de todas as manhãs. Muito obrigado a você também que está pela nossa live. Agradeço a sua audiência. A gente sempre começa e termina o programa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã. Eu sou o Wellington Pires. A você uma ótima segunda-feira. Deus abençoe e excelente semana para todos nós. Até amanhã, estarei de volta a partir das 9 horas aqui nas ondas da Rádio Mix. Fique com Deus!